Fala, vencedores! Segundo vídeo falando sobre como desintoxicar sua mente. O primeiro vídeo eu falei sobre o excesso de informação, né? E esse segundo vídeo eu vou falar sobre a questão da comparação. Vamos lá, se você gostou desse assunto, já deixa o seu like se fez sentido para você. Olha só que interessante. Preste atenção, uma das coisas que faz com que você tenha uma mente sobrecarregada é você ficar se comparando o tempo todo. Então, coloca aí na sua lista. Cortar pela raiz a comparação constante. Estou aqui com a minha cola, né? E anotei algumas coisas aqui e vou estar passando para você nesse vídeo. Então, já se prepara. Vamos lá. Olha só, esse é um hábito muito comum, mas extremamente perigoso e prejudicial. Não vou contar essa parte. Vamos lá. Por que ele é perigoso e prejudicial? Porque presta atenção. Como que você vai comparar com outra pessoa, sua vida com outra pessoa? Vamos supor que a pessoa já chegou, já tem um tempo na estrada, se dedicando, se preparando e você está começando agora. E você começa a se comparar com essa pessoa. Isso é uma injustiça com você mesmo, porque você não teve paciência com você, tá? Você precisa ter paciência para aprender, porque assim como aquela pessoa chegou, treinou, se desenvolveu, você também está começando agora e é necessário você olhar para a sua trajetória, é necessário você olhar para o seu caminho, para aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque quando você se compara com outra pessoa, a outra pessoa já chegou, porque talvez teve mais tempo que você para se preparar. E aí você logo começa a ficar desanimado, daqui a pouco você desiste de fazer aquilo que vai te levar à sua vitória, entende? Então, é um hábito muito perigoso, ainda mais com o avanço aí das redes sociais, status, tal, todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer chegar ao resultado, à performance do corpo físico, né? Enfim, por aí vai. E quando você se compara com outra pessoa, você não dá tempo para você se desenvolver. Anote isso, dê tempo para você se desenvolver, tá? Ninguém nasce sabendo, ok? E as coisas não chegam de repente, sem antes se preparar, ok? Primeiro é necessário preparação. Primeiro é necessário uma construção no seu interior para você chegar. Quando você se compara, você não dá tempo para você mesmo se desenvolver, entende? Acho que você está exigindo demais de você, não tá não? Pensa bem, isso destrói seu foco, sua autoestima e sua identidade. Como assim destrói o seu foco? Você tá ali, ó, se dedicando, né? Numa tarefa. Você quer chegar no objetivo. E quando você se compara com outra pessoa, você primeiro deixa de fazer o que você está fazendo para ficar olhando para a vitória da outra pessoa. Sendo que aquela tarefa, aquela atividade, aquela preparação sua é o que vai te levar também para aquele lugar. Entende? Então isso destrói seu foco. Porque você só fica lá, olhando para aquela pessoa que já chegou e esquece de fazer o que é preciso, o que é necessário para você também chegar. Outra coisa, destrói sua autoestima. Você começa a se sentir menor. Entenda isso. Anote isso. A vitória do outro não diminui o valor que existe em você, tá? A vitória das outras pessoas não diminui quem você é. Você precisa entender isso, tá? E também destrói a sua identidade. Interessante, né? Isso. Quantas pessoas já não sabem mais quem são, porque tá sempre se comparando com outro, com a vitória de um, com a vitória de outro, e esquece de olhar para dentro de si, para aquilo que de fato é importante, né? Quando a gente deixa de olhar para dentro de nós, para olhar para fora, a gente começa a se sentir infeliz, desfocado e a autoestima muito baixa, tá? Quanto mais fora você foca e mantém os teus olhos, menos olha para dentro de você. Se comparar faz você se sentir pequeno, insuficiente e atrasado. Eu gravei um vídeo recentemente falando, você não está atrasado, ok? Nem todo mundo vai chegar no mesmo tempo, nem todo mundo vai ser milionário aos 25 anos. Tem gente que vai levar mais tempo. Então assim, se você compara a sua vida com a vida de outra pessoa, você esquece de olhar para aquilo que faz sentido para você de fato, para aquilo que faz parte do seu propósito e logo começa a ficar desanimado. E essa energia que você gasta comparando com outras pessoas, você deveria estar investindo no propósito que Deus colocou no seu coração, no sonho que Deus colocou no seu coração. Por que tem tantas pessoas desanimadas, desfocadas, ansiosas, depressivas? Porque vive nessa constante comparação. A comparação é inimiga da felicidade. Você quer se tornar uma pessoa infeliz? Viva o tempo todo se comparando.
Porque as pessoas infelizes, mais infelizes, elas estão o tempo todo se comparando a vida dela com outras pessoas. E aí ela começa a se diminuir, porque para de olhar para dentro de si, para suas qualidades, para aquilo que Deus colocou dentro dela, para olhar para aquilo que está fora, que não tem nada a ver com ela, entende? Então, guarde isso, tá? Quem sou quando não me comparo com ninguém? Quem você é? Essa é a pergunta. Quem você é quando você não se compara com ninguém? Entende? O que faz sentido para você? Essa pergunta que você precisa fazer. Qual é a sua missão? Quais são os seus princípios, valores? Está relacionado à Bíblia, à Palavra de Deus? A comparação, ela te distrai. O que você precisa entender? Anota aí. Eu não conheço a história do outro por completo. Ou seja, você não sabe como a outra pessoa chegou. Às vezes a pessoa ela já teve, sei lá, um pai que já tinha chegado e ajudou ele. Enfim, a pessoa chegou mais cedo. Você não sabe como que a pessoa chegou, entende? Por isso que você precisa olhar para a sua trajetória, tá? Não é sobre o vencer em si, mas como você vence. Não adianta nada você ter resultado e atropelar princípios, e atropelar seus valores. Não adianta nada você ter muitos resultados, mas a questão é como você vai chegar lá. Entende? Então, você não conhece a história da outra pessoa. O êxito do outro não apaga e nem anula o seu valor. E nem aquilo que você está construindo e está fazendo. Tá? O que faz sentido para você? O que você está construindo? Alguns já querem edificar de repente as coisas, né? Tem uma passagem que Jesus fala sobre o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, e aquele que ouve, mas não pratica. Duas pessoas, uma edifica a sua casa sobre areia. É mais rápido, você já começa a levantar as paredes. Só que na primeira tempestade, a casa cai porque não tem fundamento. E o outro edifica a sua casa sobre a rocha, sobre o firmamento. Demora mais você firmar ali, colocar as bases. Mas quando vem a tempestade, nada te derruba. Então aquilo que você está construindo, você quer construir algo sólido, né, que vai levar um certo tempo, ou você quer construir algo rápido, porém fraco, que na primeira dificuldade, no primeiro desafio, já cai. Entende? Então Deus não quer te entregar uma vitória passageira que qualquer vento já leva. Não, Deus quer construir algo forte em você, com bases fortes, um caráter, uma pessoa disciplinada, uma pessoa forte, tá? Então, entenda isso, para onde Deus está te levando, para o lugar que Deus está te levando, Ele precisa construir uma mentalidade forte, Ele precisa construir em você uma pessoa forte, mas para isso, você precisa olhar para dentro de você, para aquilo que Ele está falando no seu coração, para aquilo que queima no seu coração, tá? A comparação, ela te distrai, ela te tira do foco, entende? O tempo do outro não define o seu, tá? Você tem que ser congruente com você mesmo. Você é dono da sua história. Você escreve a sua história, tá? Não é a outra pessoa, ok? Então não fica medindo aí a sua vida com a régua que só cabe na vida da outra pessoa. A comparação é inimiga da felicidade. Você quer ser uma pessoa feliz? Não se compare. Olhe para a sua trajetória, tá? Exemplo, você viu uma pessoa que venceu, que alcançou um determinado resultado, certo? Chegou, vamos supor que levou 5 anos, a pessoa estava lá se dedicando, levou 5 anos. Aí, Deus, Ele quer te entregar algo que de repente vai custar o quê? 7 anos? Mas muitas das vezes, esses 7 anos, Deus vai te entregar algo muito maior do que entregou na vida da outra pessoa. Mas se você se compara, você nunca vai chegar, entende? Porque você vai ficar ali estacionado pelo caminho, se lamentando, se diminuindo. E Deus não quer isso de você. Deus espera mais de você, tá? Deus te levanta todos os dias, como se fosse um voto que Ele está te dando. Meu filho, continue no meu propósito. Continue firme, não se distraia. E a comparação vai te distrair. Essa foi a segunda chave que vai te ajudar a limpar sua mente. Não se distraia. Com quem você está se comparando? Então, pare de se comparar. A única pessoa que você deve se comparar é com o seu eu do passado. Quando você olha para trás e compara com quem você é hoje. Espera aí, eu me desenvolvi, eu me tornei uma pessoa mais inteligente, eu me tornei um profissional melhor. A única pessoa que você deve se comparar é com o seu eu do passado. E aí você descobre se você está evoluindo ou não. Ok? Guarda isso no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Se fez sentido para você,
Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E aqui embaixo na descrição você vai encontrar um e-book de inteligência emocional que eu escrevi, que eu falo sobre inteligência emocional e espiritual. Como identificar bloqueios emocionais e bloqueios que podem até mesmo travar o propósito de Deus na sua vida. Se você quiser, se fez sentido para você, o link está aí na descrição, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.